O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, eu confiei na vossa graça, na vossa graça. Senhor, eu confiei na vossa graça, na vossa graça. Senhor, Senhor, eu confiei na vossa graça, na vossa graça. Meus irmãos, minhas irmãs, esse homem corajoso fez uma pergunta a Jesus, que eu acho que é a pergunta que muitos de nós, em alguns momentos, queremos fazer a Ele. Senhor, é verdade que poucos serão salvos? Porque a gente logo lembra dos nossos, e a gente logo lembra de nós. Será que seremos contados entre aqueles que vão herdar o reino dos céus? Meus irmãos, eu tenho no meu coração de que a meta do homem nesta vida, mesmo com todos os incômodos que ele vai viver neste vale de lágrimas, como diz Nossa Senhora, porque olha, é um grande vale de lágrimas. Passamos dias apertados, e bem apertadinhos nós passamos. Mas eu tenho para mim que o mais importante é ter a Cristo e herdar o reino dos céus. O que vale passar por todo o padecimento neste mundo, passar por esta luta neste mundo, vencer e matar os dragões de cada dia, e ainda chegar no final e o Senhor disser para nós: olha, não te conheço, porque nós escutamos mal, porque nós não escutamos certo, porque nós escutamos pessoas e não a Deus. Primeiro, muitos querem colocar pessoas no inferno, né? Porque dizem: porque poucos vão ser salvos. Parece que regozija, né? A alma vai numa alegria que eu acho até estranho quando se assim pensa. Mas muitos homens e mulheres vão pregando assim. E aqui o Senhor disse para nós, Ele não disse que vão ser nem muitos nem poucos. Ele disse que alguns não vão ser salvos. Não vão ser salvos porque não fizeram a opção por Jesus, porque não escolheram a Jesus. E Ele colocou aqui a condição para herdarmos o reino dos céus. Você prestou atenção? Qual é a condição que Jesus colocou?
Qual é a condição que Jesus colocou para sermos salvos? Ser justo. Vamos dar uma salva de palmas. A justiça. É a justiça que nos levará para o reino dos céus. Ou seja, a porta é Cristo, meus irmãos. Ninguém vai ao céu senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele nada podeis fazer. Ele é a porta. E o homem que entra na porta, que é Jesus, e passa por este caminho estreito, passando pelo mesmo caminho que Jesus, com certeza viverá na justiça, porque se deixa ser tomado por Ele. Mas se ouvirmos a justiça dos homens e não a de Deus, qual é a justiça dos homens? Olho por olho, dente por dente. Essa é do decálogo dos judeus, né? Mas a gente vive isso nesta geração, né? Vamos dizer que a moral diz para nós que a justiça é dar ao outro o que é devido. Então, eu dou ao outro o que é devido. Mas para o cristão, ele dá de si mesmo. Então ele não dá somente o que é devido, mas ele dá de si para o outro. Ele vai além. Essa é a justiça que Cristo fala da porta estreita, meus irmãos. Veja que, olha, no domingo passado o Senhor estava falando sobre o que para nós? Ele falava e colocava em pé de igualdade, de que amar a Deus sobre todas as coisas e não tem como dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo. Como vou dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o próximo que vejo? Nessa semana aí o Senhor vai nos trazer a esperança novamente. Olha para o céu, olha como é a realidade do céu. Ele não fala sobre o céu nessa semana para nós, e nos mostra que é como um grão de mostarda, e vai novamente colocando em nosso coração o desejo do céu. E aí ele volta de novo. Convertei-vos enquanto é tempo, meus irmãos. Muda a direção, muda o caminho. Ou escuta ao Senhor e não os homens. Dê de si para o outro. Vai além do comum dos homens. E olha que nessa geração não é tão difícil ir além do comum dos homens, porque nós vivemos uma geração tão perversa, tão sem valores. Já perdeu-se os valores que você fazer atitudes boas, você ter bons hábitos, você ali ser caridoso parece que é um heroísmo, né? Nessa geração, a gente vê até nas TVs, né? Quando alguém faz algo bom, o que deveria ser assim, comum, se torna extraordinário. Então, meus irmãos, nós devemos ir para além. E ir para além exige de nós, exige muito de nós. Quando eu estava lendo esta palavra e refletindo sobre ela, eu lembrei de um testemunho que eu vivi há muito tempo atrás, e foi pela força do Espírito Santo, porque o Senhor sabe que se não for pela graça do Espírito, é por isso que a palavra na primeira leitura vai dizendo para nós do Espírito Santo, que é Ele que nos socorre em nossas fraquezas. E se não tivermos uma vida no Espírito, nós vamos escutar as vozes do mundo e desejar as coisas do mundo e viver segundo as coisas do mundo. É por isso que precisamos estar cheio do Espírito Santo, deixar que Ele penetre no mais íntimo dos nossos corações. Quando ainda não tinha entrado na Canção Nova, eu tinha uma senhora que eu admirava muito, porque ela era uma mulher de Deus, de presença de Deus. Primeiro que ela não saía da presença do Senhor, ela vivia na presença de Deus. Aonde ela ia, eu ia atrás dela. Sabe aquela pessoa, aprendi muito das coisas de Deus, foi com ela. Vendo ela pregar, vendo ela orar pelos irmãos, orar por libertação, clamar o batismo do Espírito Santo. E era uma senhora muito apaixonada pela sua família. O bem mais precioso dela era a família. Meus irmãos, ela tinha uma pedagogia para levar os filhos e os netos para a igreja,
que eu falava, gente, é um dom extraordinário. Iam todos juntos, sabe, a família inteira ali, no domingo de manhã, e depois iam para a casa dela, e aí ali comiam aquele almoço de domingo em torno dela, rezavam um terço semanal, e todos ali, porque eles estavam cheios da graça junto com ela, e isso era a maior alegria do coração dela. Até que um dia, quando ela chegou em casa, ela encontrou a filha e a neta mortas na sala da casa dela. Meus irmãos, era o bem mais precioso que ela tinha. Para um católico, a família é a coisa mais importante. Os filhos, a graça dos filhos, a graça da família. E para ela, então, ela vê ali a sua filha e a sua neta morta. Ela perdeu o chão. Ela me ligou e pediu para que eu fosse lá, para que nós pudéssemos rezar, para que ela não desistisse, para que ela não desanimasse. Porque a porta é estreita, meus irmãos. E nessas horas, a gente vai querer fazer a justiça dos homens. E eu vi aquela mulher muitas vezes apertando a minha mão assim, ó, e dizendo, Ricardo, vamos orar, porque eu não posso trair o Senhor, eu não posso abandonar a Deus. E ela glorificava a Deus, ela agradecia o Senhor. No momento de dor, ela chorava e ela dizia, Senhor, eu não vou blasfemar, eu não vou reclamar. E nós íamos e orávamos todos os dias, eu ia na casa dela. Todos os dias, no mesmo horário, nós rezávamos juntos, nesse tempo de grande agonia e sofrimento que ela estava vivendo. Até que um dia eu cheguei na casa dela, ela não estava, voltei mais à noite, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Então a gente precisava voltar na casa do outro para saber o que aconteceu. E ela sentou e falou, Ricardo, eu preciso da sua ajuda. Eu já falei com o padre, ele me disse que prenderam um rapaz, encontraram o rapaz e prenderam, e eu preciso da sua ajuda, porque o padre está achando que é loucura, mas eu preciso fazer isso, eu preciso ir visitar este homem na prisão. Eu falei para ela, minha filha, pelo amor de Deus, você vai em direção à sua dor, você vai em direção ao seu sofrimento, você vai em direção ao algoz da sua vida, aquele que trouxe o maior sofrimento para você neste tempo. E ela dizia, mas Ricardo, se eu não for, eu não vou ficar em paz, isso não vai curar dentro de mim, e ainda mais a minha filha e a minha neta não pode ter morrido em vão, eu preciso ir. Aí fomos atrás do padre, o padre se convenceu, e começamos a fazer essas visitas, esse caminho junto com ela. E eu via cada dia que nós íamos lá, primeiro que ele não sabia que era ela, quem era ela, mas ela foi entrando na história dele. Ela descobriu que ele tinha nascido na rua. A mãe dele tinha sido violentada por vários homens, então ele nem sabia quem era o pai dele. Depois eles foram pegos por um homem que levou para dentro de casa, só que levou o sofrimento, a tortura para eles. Quantas vezes ele apanhou de extensões elétricas, quantas vezes ele sofreu, quantas vezes ele viu a mãe dele sendo violentada. E ela foi entrando na história daquele homem e levando cura para o coração daquele homem. Até que ela contou que ela era aquela mulher. Eles viveram um momento ali de muita reconciliação. Ela começou a dar a catequese para ele, preparou ele para a primeira comunhão. Depois de ser batizado, quando chegamos, um dia que ela fez vários bordadinhos, sabe? Que a gente faz assim para o dia da primeira comunhão dos nossos filhos. Ela estava fazendo igual ela tinha feito para as filhas dela. Ela estava levando, quando ela entrou, eu não podia entrar, ainda porque eu era novo, de menor. Quando ela sai em silêncio. Ficou uns 15 minutos em silêncio. E aí ela disse, a minha missão foi cumprida. E eu com medo de perguntar para ela o que tinha acontecido, né? Ela, olha, nessa noite Deus quis levá-lo. Teve uma rebelião lá dentro da cela. Ele veio a falecer, mas ela conseguiu levar a salvação para ele.
ela conseguiu levar a justiça para ele. A justiça de Deus. Meus irmãos, quantos de nós iam pelo contrário querer sede de vingança? As pessoas pisam no nosso calo e a gente já está ali condenando a pessoa. A gente já não quer falar mais com ela, a gente já não quer mais perdoar. A gente já acha que a pessoa já não merece o nosso convívio. Que coração endurecido é esse? Que coração cristão é esse? Que a pessoa não pode nem abrir a boca para dizer algo ou manifestar a própria fragilidade diante de nós, que nós não suportamos a fragilidade do outro. A gente já destrói o outro porque a gente quer a vingança. A gente quer a justiça dos homens. A gente quer o olho por olho, dente por dente. Meus irmãos, eu não sei qual agonia você vive, eu não sei qual sofrimento você passa, mas a porta é estreita e é preciso ter atos heróicos neste mundo. Ainda mais nós, meus irmãos, que vamos padecer, e padecer muito, porque somos cristãos. Ou você acha que você fez um acordo com Deus deitado numa rede? Ele estava deitado numa rede? Aonde Jesus estava? Na cruz. Mas tem gente que age como se Deus estivesse no resort, deitado numa rede, com o controle na mão e uma bebidinha, ali tomando um sol. E é assim que nós agimos muitas vezes. E quando vem o tempo da dificuldade, e quando vem as situações adversas, a primeira coisa que a gente quer, Deus, onde você estava? Aonde o Senhor estava para acontecer isso comigo? E aí começamos com as nossas orações de lamúrias, de reclamação, de provar Deus, de contestar Deus. Eu lembro que quando teve aquele episódio lá em Santa Catarina, que passou um ciclone, devastou tudo, né? E um rapaz, ele foi entrevistado por uma jornalista, muito abusado por sinal, porque ele só falava de Deus, e aí ela disse: mas onde estava o seu Deus na hora que a sua família morreu? Aquele homem olhou para ela e disse: Ele estava comigo e permanece comigo, porque se ele não estivesse, eu também não estaria aqui, nem estaria falando contigo. Será que eu daria essa mesma resposta? Será que eu consigo dar esta mesma resposta, mesmo quando alguém me machuca, quando alguma coisa não acontece do jeito que eu espero, quando as coisas não caminham segundo a minha vontade, eu não passo naquela prova, e aí eu já começo um processo de destruição, né? Autodestruição. Aí eu já começo, porque eu sou incapaz, porque eu não consigo mesmo, e aí começa. Porque aí você começa a se destruir. Aí fala: mas eu rezei, mas eu pedi para Deus. Mas será que era o melhor para você naquele momento? Aí Deus leva o seu filho e a sua filha, talvez, sua mãe, e aí você passa uma vida inteira de luto. Mas não pensa como Santa Rita de Cássia, de que pediu para que os filhos perdesse a vida neste mundo, mas não perdesse a eternidade. Será que aquela pessoa não foi para o céu antes que perdesse a eternidade? Para que você pudesse encontrá-lo lá no céu? Meus irmãos, as durezas da vida, elas estão aí, nós vamos viver, mas depende de como nós estamos vivendo e como nós nos colocamos diante de Deus e diante do mundo. Nós podemos viver iludidos no mundo, achando que eu posso burlar todas as situações de dificuldade. E aí vive uma vida devassa, uma vida mundana. Mas a conta chega para todo mundo. Não tem como se salvar sem Cristo. Mas eu tenho uma vida boa. Não, eu sou bom, eu faço caridade. Não basta fazer caridade. É preciso ser de Deus, meus irmãos, para dar uma resposta como essa mulher deu. Que resposta você daria se você chegasse depois dessa missa na sua casa
e recebesse uma má notícia? Você ia sentar no chão e se desesperar? Você ia se aproximar de Deus mais ainda? Você ia permanecer com Ele? E se as coisas não mudarem? Porque quem mudou foi você. Quem escolheu foi você ser de Deus. É uma escolha e uma decisão nossa, não do outro. E aí, você vai permanecer com o Senhor? E se ele não parar de beber? E se ele não parar de usar droga? E se ele for preso? Ou ela cair no mundo? Você vai abandonar o Senhor? Você vai viver aquela oração de lamúria, de derrota? Ou você vai levantar a sua cabeça? Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. O Deus que nós cremos é esse Deus que dá esperança. É por isso que a palavra vai dizer para nós: viva no Espírito Santo. Viva no Espírito. É Ele que vai te dar força no momento da dificuldade. É Ele que vai interceder em seu favor. É Ele que penetra no mais íntimo do seu coração. É Ele que sabe as intenções e as necessidades mais íntimas da sua alma. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Meu querido, minha querida, é Ele que nos leva para Deus, que nos leva para o céu. Aqueles que são chamados à salvação, de acordo com o projeto de Deus, é Ele que nos leva, meus irmãos. É Ele que nos dá força para padecer as situações desta vida, mas viver como Cristo viveu, oferecendo. Nenhum sofrimento pode viver em vão. Não podemos, é tanto sofrimento para vivermos de qualquer jeito. Ofereça, não viva de qualquer jeito, em nome de Jesus. Temos vivido de qualquer jeito. E olha, não dá também para ter uma vida dupla, né? Vem aqui, acende incenso para o Senhor, e depois vai lá e acende incenso para os ídolos. Aí tem uma vida mundana, que a gente consegue... Mas será que é cristão mesmo? É batizado, na ficha está que é batizado, é crismado, fez primeira comunhão, mas não bate a ficha com a pessoa. Porque deixa que os rancores falam mais alto, trapaceia no trabalho, passa por cima dos outros, se entrega nas realidades do mundo, de devassidão, pornografias e tudo mais. Meus irmãos, só existe duas portas: a porta de Cristo, que nos dá a salvação, e a porta larga. Tudo que não está em Cristo está na porta larga. Tudo que não está em Cristo está na porta larga. E tudo, como diz nosso pai fundador, tudo é tudo. Aceitas, pessoas católicas que vivem aqui, mas alguém convida e vai nessas seitas. Pessoas que vão visitando lugares que é onde um cristão não deveria estar. Deixa eu dizer para vocês, se você vê o padre numa porta de bar, tomando uma cachaçinha e jogando bilhar, você vai se escandalizar. Não vai? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é, mas o padre também se escandaliza quando vê você lá. Porque a mesma graça que o padre tem do batismo, você também tem. Se o padre larga a batina e vai viver no mundo, você se escandaliza sim ou não? Você se entristece sim ou não?
Então eu também se escandalizo quando você se separa, quando você deixa o seu esposo ou a sua esposa, que você não sustenta aquilo que você assumiu para a sua vida. É muito fácil nós queremos para o outro. É muito fácil olhar para o outro e dizer ao outro que tem que viver. Não, ele tem que ser santo, ele tem que ser isso. Não, minha querida, meu querido, o mesmo batismo que eu fui batizado, a mesma água que Deus colocou, derramou sobre a minha cabeça, o mesmo Espírito que age em mim como sacerdote desta igreja, é o mesmo Espírito que age em você. Então é escândalo também quando as famílias se dividem, quando as famílias vivem guerra. Quando você está lá na sua paróquia e você vê um padre briguento, não escandaliza? Sim ou não? Pois é. Pois eu também me escandalizo quando você vive em guerra na sua casa. Estamos no mesmo barco. O caminho não é apontar. O caminho é puxar para irmos juntos. É por isso que Deus deu o sacramento da confissão para o sacerdote, né? Porque o sacerdote, ele acolhe o seu pecado, porque é Cristo que acolhe, não é a ação do padre, é a ação do Cristo, mas ele ouve o seu pecado e leva para Deus, e ali morre. Sim ou não? Mas quando há um pecado do padre, Nossa Senhora, é por isso. Imagina você ouvir o pecado do outro. Nossa Senhora, não aguenta, desmonta, desiste, sai correndo. Meus irmãos, nós não temos que apontar, nós temos que caminhar juntos. Cuidado, quem está de pé que pode cair, vela benta queima. Essa vela foi abençoada, está diante do altar do Senhor, mas ela está queimando, e ela vai apagar, e ela vai derreter, e vai chegar uma hora que ela vai. Então vela benta queima. Cuidado, quem está de pé que pode cair. Na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Na mesma maneira que você cobrar, você vai ser cobrado. Eu tenho dito isso com muita frequência, porque essa é a verdade hoje para o meu coração. Não é o amor que você recebe que te cura. Não é o amor que você recebe. Diga para quem está do seu lado. Não é o amor que você recebe que te cura. Olha para essa pessoa, e se está de três, olha uma para outra, olha um para o outro. Não é o amor que você recebe que te cura. É o amor que você dá. É esse amor que te cura. É esse amor de sair do lugar. É esse amor de sair de si. É de ir para além da justiça humana e ir para a justiça divina. Era justo que Cristo morresse na cruz? Era justo que Jesus padecesse o que padeceu? Era justo que Jesus vivesse tudo o que ele viveu, meus irmãos? Sofresse como sofreu? Ele foi escarnecido, meus irmãos. Ele subiu naquele Calvário, sendo dilacerado pelo caminho, pedaços pelo caminho, sangue escorrendo pelo caminho, porque ele tinha uma meta. Era dar a si mesmo. Era dar de si mesmo. Queira também dar de si mesmo. Não seja rápido para desistir das pessoas. Não seja rápido para desistir das pessoas. E não seja rápido para desistir de você mesmo. Porque quantos estão desistindo na caminhada porque desiste de si mesmo? Não estou conseguindo mesmo? Estou confessando esse pecado tantas vezes. Um santo é feito de quedas e levantas. Deus vai te mudando aos poucos. Tenha paciência. Deus tem mais paciência com você do que
você tem com você mesmo. Você sabia que muitas das suas cobranças, quando você vai numa direção espiritual, às vezes chegam na direção espiritual e o penitente ele vai dizendo para mim, eu dou aquele sorriso e digo, meu filho, mas aonde Deus te cobrou isso? Ele está tendo paciência com você, porque se ele não tivesse tendo paciência com você, meu querido, ele já teria vindo e ele já tinha, dividido tudo. Ele está tendo paciência para a nossa conversão. Então aproveita, não gaste a sua energia sendo um derrotado, mas gaste a sua energia agradecendo a misericórdia do Senhor e o seu amor infinito e mudando de vida. Gasta a sua energia se preparando para mudar, para se lançar no novo, para poder modificar o que precisa ser modificado em nós. Se você não tem percebido dentro de você algo que precisa mudar, você não está no processo de conversão. Não está. Se você já está satisfeito, eu tenho uma lista, né? Eu tenho uma lista que eu fico, meu Deus, todo dia de manhã eu até rezo, né? Põe a mão na minha cabeça, peço o batismo do Espírito Santo. Aí eu vou falando, Senhor, governa meu dia, governa a minha vida. Esse dia que o Senhor e o Teu Espírito venha governar o meu dia, me batiza no Espírito Santo. Porque de manhã eu sou tão mal-humorado, mas hoje em dia ninguém percebe. Que eu saio batizado no Espírito e vou já saindo sorrindo. E se não for pelo Espírito, eu estrago tudo, viu? Eu começo a trapacear, eu começo a querer do meu jeito, eu começo a brigar, eu começo a ser mais educado com as pessoas, eu falto com a caridade, acho que a verdade não precisa de caridade, já vou lá e já enfio a faca no outro. E já vou querendo impor as minhas vontades, os meus quereres. É assim ou não é? Sim ou não? E por que a gente continua com ser vergonhice? Porque a gente não está mais na dependência do Espírito. Se a gente dependesse mais do Espírito, a gente conseguiria sair mais da ser vergonhice. Nos dias que eu me consagro, eu percebo que os dias são melhores. Eu falo, ufa, eu entrei numa situação com uma pessoa que ele estava desequilibrado. E ele foi falando. E eu pensei, meu Deus, qual é o momento agora? Eu vou me baixar. Mas eu fui me baixando, eu fui me rebaixando, até acalmar. Porque o que vinha no coração, o que é mais importante? Ter razão ou estabelecer o vínculo da paz? Estabelecer o vínculo da paz. Jesus deu a vida dizendo, não precisa brigar. Não precisa guerra mais. Eu estou me dando a vida para acabar essa história, essa divisão, para acabar esse desejo de poder, para acabar todos esses problemas entre vocês. Eu dou a vida. Você vê que você quebra um ciclo quando você se doa. A pessoa está em guerra e ela está vindo para brigar. Aí você, não, tudo bem. Pois é verdade, eu reconheço. Me ajuda a ser melhor. A pessoa até sai descontente, porque ela queria que a briga fosse feita, né? Que esquentasse. Mas você quebrou ali, Você quebrou aquilo. Meu querido, minha querida. Essa noite é uma noite de decisão. Levanta, fica de pé. A porta é estreita. Para seguir o caminho do Senhor, é preciso ouvir bem. É preciso escutar a Deus. E não aos homens. É preciso estar na direção da renúncia de si mesmo. Da entrega de si mesmo. Às vezes para curar eu vou ter que ir em direção à minha dor. Como aquela mulher foi. Às vezes para permanecer o vínculo da paz, eu vou precisar me rebaixar. Porque o bambu se enverga para não se romper. O amor também se enverga para não se romper. Às vezes eu vou precisar fazer isso.
às vezes eu vou precisar viver assim. Qual é a sua decisão? O que você precisa mudar em você? Não queira mudar os outros. Mude você. O único que você pode mudar é você mesmo. Você não pode mudar os seus filhos, você não pode mudar o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, seu pai. Você não pode mudar ninguém, você só pode mudar você mesmo. E nem você às vezes consegue mudar você mesmo se não for pelo Espírito Santo. Tudo que nós conseguimos e conquistamos até hoje foi pelo Espírito Santo, meus irmãos. E olha, o nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas é um Deus dos vivos. Eu estava na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santo Expedito, aqui em Lorena, fazendo uma semana da misericórdia. E nós estávamos clamando a graça de Deus e pedindo mesmo que o Senhor enviasse os seus filhos que estavam perdidos, para que voltasse para ouvir a Deus, para que eles pudessem entrar pela porta que é Jesus, que eles saíssem da porta larga e entrassem no caminho do Senhor. Esse era o nosso clamor, esse era o nosso desejo. Meus irmãos, aí eu estava lá fora cumprimentando o pessoal, quando passa uma senhora, aí eu digo para ela: vamos entrar, minha senhora? Não. Aí eu vi ela assustada, né? Não, vamos, entra conosco. Não, padre, eu não sou da religião do senhor. Não, a gente está fazendo campanha, pode vir. Aí eu fui empurrando ela, né, abraçando ela de lado assim, e fui colocando ela para dentro. Eu acho que a curiosidade foi levando ela. Quando viu, ela estava lá dentro. Quando viu, ela estava lá dentro. E ela começou a viver aquele momento. No momento da oração eu disse: quem pede pouco, recebe pouco. Quem pede muito, recebe muito. Meus irmãos, e eu ainda disse assim: peça muito pelas mãos de Maria. Aquela mulher, com fé, ela pediu. Ela não era católica, mas ela pediu com fé. E havia inocência no coração dela. O Espírito Santo sopra onde quer. Eu rezei para que no segundo dia ela voltasse, porque às vezes eu vou em cercos que duram um dia só, e que eu só faço a participação em um dia, e tem cerco que eu às vezes faço até os 7 dias, né? E aí, no segundo dia ela apareceu. Eu falei: ô glória. Aí no final eu corri atrás para encontrar com ela, mas ela já tinha ido embora. Falei: mas eu vou conseguir falar com ela. Deus, traz ela amanhã. No terceiro dia ela chegou me procurando: padre, gritando assim, animada, feliz: padre, eu preciso falar com o Senhor. Padre, o meu coração, ele está ardendo. Padre, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia: a igreja católica é assim, padre? É assim, minha querida, e muito mais. Você não viu nada. Padre, eu não imaginava que era assim. Pois é, minha filha, você ainda não viu nada. Espera para você ver. Padre, quando o senhor disse na missa, naquele momento ali, eu não sei qual é, mas você disse assim, ó, que quem pede muito recebe, quem pede pouco recebe pouco, quem pede muito recebe muito. E naquele momento eu pedi, padre, e eu pedi, como o senhor falou para Maria, né? Era para pedir, eu pedi. Eu pedi para o meu esposo, que estava paraplégico, por causa de um acidente. E nós estamos vivendo um tempo de sofridos e dolorosos por causa dessa doença que ele estava sofrendo, vivendo dessa condição que ele estava passando. E hoje, padre, primeiro que na madrugada eu não consegui dormir, perturbada com tudo que eu vivi nesses 2 dias. Algo estava acontecendo, está acontecendo dentro do meu coração. E ainda, padre, à tarde, quando nós fomos caminhando para o hospital, porque ele ia passar por uma consulta, ele voltou com os movimentos, padre. O meu esposo está curado, padre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. Uma pessoa que estava fora, mas estava com o coração com fé. E o melhor de tudo, você acha que esse é o maior dos milagres? Mas ela disse assim: padre, o senhor acha que, ou melhor, padre, não é emoção do meu coração,
não é emoção. É uma firme decisão no meu coração. Eu pensei isso esta madrugada inteira. Padre, como eu faço para ser católica? Esse é o maior dos milagres. Esse você pode aplaudir de pé, meus irmãos. Ela voltou para a casa do Pai. Toda vez que eu vou celebrar lá, ela está lá na Santa Missa. Ela, padre, como eu faço para voltar? Minha filha, qual foi a igreja? Esse batismo nós aceitamos porque nós não brincamos com o batismo. Você vai se confessar, você vai se apresentar para a comunidade, você vai professar a tua fé, depois você vai fazer a catequese, depois você vai comungar. E, gente, como está sendo belo ver o progresso na vida daquela mulher. Porque o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. É um Deus que nesta porta estreita entra quem Ele quer e como Ele quer. Aquele que está com o coração aberto e disponível. Mas não tem como chegar a Deus senão por Cristo. Feche os seus olhos, vamos cantar. Encerrando este momento, toma a sua decisão, de uma vez por tudo, de mudar a rota, de mudar a direção, de fazer diferente. Peça essa graça ao Senhor. Peça com fé, com a fé daquela mulher, com a fé que você te trouxe até aqui, com a fé que faz você permanecer. Peça, em nome de Jesus. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde, convide-o. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Mais uma vez, peça, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Força, incendeia! Incendeia minha Incendeia, Senhor! Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Iria valaria la Ore alambasuri elelere. Ore alambasuri elelere, alambasuri elelere. Ore alambasuri elelere, alambasuri elelere. Ore alambasuri elelere, alambasuri elelere. Oria valaria Ore alambasuri elelere, alambasuri elelere, alambasuri elelere. Ore alambasuri elelere, alambasuri elelere. Nós queremos, Senhor, tomar a firme decisão de te seguir, Senhor, sem medos dos percalços, das situações, das tribulações que possam vir até nós, Senhor. Nós não pedimos para que o Senhor retire as tribulações de nós, mas nós pedimos que o Senhor nos dê força para suportar, força, Senhor, para alcançar, força para superar. É isso que nós pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo que vivifica em nós esta vida nova, esta
vida de querer doar-se, essa vida de querer se entregar. Nós queremos mudar a rota, Senhor. Nós queremos mudar a direção. Queremos sair do pecado, queremos sair da vida velha, queremos sair dos erros, do namoro, Senhor Jesus, que está vivendo errado. Nós queremos sair, Senhor Jesus, de lugares, situações, pessoas, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ter uma vida contigo, Senhor. Queremos se decidir, Senhor. Nos decidimos plenamente por Ti, Senhor. E só conseguimos, Senhor, por obra do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, dá-nos esta firme decisão de permanecer contigo, Senhor. De mudarmos, Senhor Jesus, de sermos violentos conosco mesmo, Senhor. E deixarmos a vida velha, e deixarmos os pecados velhos, Senhor, para, Senhor, estar contigo. Nós queremos, Senhor, entrar por esta porta que é o Senhor, esta porta que é estreita, Senhor, mas que nos leva para o céu, Senhor. O caminho, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito se estivermos seguros da meta, que justifica toda a canseira do caminho. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Só você, força. É para o teu Deus, cante. Incendeia. Isso. Incendeia, Senhor. Incendeia. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Dê uma grande salva de palmas para Jesus. Viva Jesus! Glória a Deus! Glória a Ti, Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga: tamo junto até o céu. Não desista. Tamo junto até o céu. É lá que Deus nos espera. Amém?